Sou Thalita Araújo, meu orientador é o professor Davi Lima. O tema do projeto foi o Teorema de Hall e o Gap Lemma de Newhouse, e o foco do projeto foi explorar conexões entre sistemas dinâmicos e teoria dos números, mais precisamente entre a expansão em frações contínuas de um número real e o estudo de conjuntos de Cantor regulares. Para a expansão em frações contínuas de um número real, nós definimos essa sequência aqui, de modo que todo número real tem sua expansão em frações contínuas dada dessa forma, a qual nós denotaremos apenas por seus quocientes parciais. Uma propriedade interessante é que um número é irracional se só se sua expansão em frações contínuas é infinita, e os números racionais possuem duas expansões em frações contínuas. Uma outra propriedade interessante é estudarmos o truncamento dessa expansão. Então, nós temos aqui os convergentes da expansão em frações contínuas, que é definida até o enésimo termo, e essa proposição nos diz que o limite dos convergentes é, de fato, o meu número x. Isso mostra que a expansão está bem definida, e mais na frente nós veremos um exemplo como aplicação. Para nós estudarmos os conjuntos de Cantor regulares, começamos pelo conjunto de Cantor ternário, formado pelos números no intervalo 0, 1, cujos dígitos na expansão na base 3 contêm apenas zeros e 2. Para sua construção, consideramos esse mapa psi, definido em 0, 1 terço, união 2 terços 1 em seu fecho convexo, dessa forma aqui, e aqui nós temos o gráfico de psi. A derivada de psi é sempre maior que 1, e a imagem de cada um desses intervalos é o fecho convexo de uma união de intervalos. Além disso, nós podemos observar que o domínio de Pcn é os números cuja expansão na base 3 tem os n primeiros dígitos formado apenas por zeros e 2, de modo que K vai ser o conjunto dos números onde podemos iterar psi infinitas vezes. Isso motiva a definição de conjunto de Cantor regular, que é tomarmos em intervalos fechados e disjuntos e considerarmos uma função da sua união no seu fecho convexo, de classe C1, com derivada maior que 1, e com essa condição sobre a iteração de intervalos cobrir o fecho convexo, então K definido por essa interseção aqui é um conjunto de Cantor regular. Nós chamamos esses intervalos de partição de Markov do conjunto de Cantor. Uma outra definição a respeito de conjunto de Cantor que utilizaremos é a das pontes de um conjunto de Cantor. Então, dado um gap, que seria qualquer parte conexa do seu complementar, nós relacionamos a ele sua ponte à direita e a ponte à esquerda como sendo um intervalo que separa a sua fronteira ao gap maior mais próximo a ele. E com essa definição, nós temos a definição de espessura também, que é definida dessa forma aqui, a espessura direita e a espessura esquerda. A espessura do conjunto de Cantor será o mínimo entre os ínfimos da espessura direita e a esquerda, onde o ínfimo é tomado sobre todos os gaps do conjunto de Cantor. Com todas essas definições, nós vamos para o nosso primeiro resultado importante, que é o Gap Lemma de Newhouse. Ele nos diz que, dados os dois conjuntos de Cantor cujo produto da espessura é maior que 1, então ou um está contido no gap do outro, ou sua interseção é não vazia. Esse resultado relaciona a interseção de conjuntos de Cantor, a espessura, o produto da espessura de conjuntos de Cantor e sua interseção ser não vazia. Mas, usando isso, nós podemos provar esse resultado aqui, que relaciona o produto das espessuras ser maior que 1 e a soma de conjuntos de Cantor. Então, ela nos dá condições para as quais a soma de dois conjuntos de Cantor é igual à soma de seus fechos convexos. E para isso nós precisamos apenas que o fecho convexo de um não sempre tenha comprimento maior que qualquer gap do outro conjunto de Cantor. Vamos agora para a construção do conjunto C4. C4 é definido como o conjunto dos números cujos quocientes parciais em sua expansão em frações contínuas não excede 4. Nós podemos construir esse conjunto como conjunto de Cantor regular, mas para isso nós vamos primeiro estudar a transformação de Gauss, que é definida no intervalo 0, 1 aberto no 1, dessa forma aqui, e aqui nós temos o seu gráfico. Usando essa transformação, nós podemos achar a expansão em frações contínuas de um número no intervalo 0, 1. Se a expansão em frações contínuas de um número é dado dessa forma, então os quocientes parciais são dados dessa forma aqui, ou seja, a n é a parte inteira de 1 sobre tn menos 1 de x. Daí nossa dificuldade seria apenas iterar t de x, mas isso não é um trabalho difícil, uma vez que
Tn de x é apenas apagar os n primeiros dígitos da expansão em frações contínuas, de modo que esse x é um intervalo, é um número qualquer no intervalo 0, 1, essa é sua expansão em frações contínuas. E caso sua parte inteira, caso ele não esteja no intervalo 0, 1, é apenas nós substituirmos o zero por sua parte inteira. Como exemplo, aqui nós temos a expansão do número de ouro, então x é dado por isso aqui, e sua parte inteira será 1. Então, a parte inteira de 1 sobre x menos t de x é novamente x, de modo que sua expansão em frações contínuas será 1 infinitas vezes. Para construirmos C4, nós consideraremos esses intervalos aqui e a restrição da transformação de Gauss a esses intervalos. Então, como anteriormente, nós temos que o nosso conjunto, essa função vai satisfazer todas as propriedades da definição de conjunto de Cantor regular, e C4 será dada por essa interseção aqui como um conjunto de Cantor regular. Para nós visualizarmos geometricamente esse conjunto, nós chamaremos de enésima etapa da construção os números tais que πn está bem definida. Então, são intervalos dessa forma aqui, tá certo? Para n par, nós temos que esses intervalos terá esses extremos, e a próxima etapa, então, terá essa configuração. Para n ímpar, certo? E esses aqui são os extremos desses intervalos. Para n ímpar, nós temos que os extremos dos intervalos serão dessa forma, e a próxima etapa terá essa configuração. Observamos aqui que esse gap parece ser menor que esse, que é menor que esse, e esse intervalo ser maior que esse, que é maior que esse, que é maior que esse. Isso, de fato, nós conseguimos provar, certo? E aqui estão as proposições que relacionam todos esses comprimentos. Isso nos ajudará a calcular mais tarde a espessura desse conjunto. E agora nós vamos enunciar o teorema de Hall, que diz que todo número real pode ser escrito como soma de um número inteiro mais dois números em C4. A prova desse teorema, para a prova desse teorema, nós vamos calcular a espessura de C4, para isso nós identificamos as pontes de cada gap, com algumas contas e usando aquelas proposições que mostramos agora há pouco, nós concluímos que essas são as pontes à esquerda e essas pontes à direita de cada um dos gaps. E para calcular a espessura de C4, nós minimizamos os quocientes do comprimento das pontes dividido pelos comprimentos dos gaps e obtemos esses resultados aqui, de modo que a espessura de cada um dos gaps será maior ou igual que esses números, e desse modo a espessura de C4 é maior ou igual que 1,3. Com isso e os resultados anteriores, a conclusão do teorema de Hall é apenas como a espessura de C4 é maior que 1, o produto dela por ela mesma será maior que 1. Isso significa que para somar C4 mais C4, basta somarmos seus fechos convexos que cobrem um intervalo maior que 1. Então, basta somarmos um número inteiro a esse intervalo e temos toda a reta como nós queremos. Agora vamos aos aspectos de Lagrange. Fixamos um número irracional e queremos achar o maior número K, tal que essa desigualdade tem infinitas soluções racionais P sobre Q. E denotaremos por K de alfa o maior número com essa propriedade. Então, K de alfa pode ser um número real ou infinito. O espectro de Lagrange será o conjunto dos K de alfa finitos. Se nós definimos lambda n como sendo essa sequência aqui, onde alfa n é dada por isso e beta n dada por isso aqui, então nós temos que o espectro de Lagrange de alfa será dado por esse limsup quando n tende a infinito. Usando isso, nós vamos provar que o espectro de Lagrange contém um intervalo 6 mais infinito. Para isso, nós tomamos um número qualquer maior que 6, e pelo teorema de Hall nós podemos escrevê-lo dessa forma, onde os b's e c's estão entre 1 e 4. E aí nós definimos alfa como sendo esse número aqui, onde K de n é qualquer sequência estritamente crescente de números reais, de números inteiros. Então, L de alfa será exatamente igual ao nosso lambda, de modo que lambda está no espectro de Lagrange. E esse era o objetivo do nosso PIBIC.